E agora nós vamos começar a falar sobre o Cordeiro e os 7 selos, tá? Então aqui, meus queridos, Apocalipse sem filtro. Vou pedir para os irmãos, deixa eu ver se já está no... Isso, está aqui, né? Eu vou avançar aqui na introdução, que eu acho que a gente já falou muitas vezes, de vez em quando eu volto a falar, tá, irmãos? Eu vou lá um pouquinho para frente, né? Vocês sabem que João foi o autor, né, da Evangelho, carta e o livro de Apocalipse. Ele estava exilado na ilha de Patmos, já mostramos várias vezes aqui para a igreja, a ilha de Patmos. Ele foi no ano 94 a 96, acredita-se que foi nesse período que ele foi exilado pelo imperador romano Domiciano, registros históricos. Ele não morre nessa ilha, ele retorna para Éfeso, ele vai viver os últimos dias da sua vida, provavelmente na igreja de Éfeso. E nós estamos aqui, então, tentando desvendar, né? Apocalipse significa isso, a revelação. Deus está tirando o véu. E esse autor, ele diz assim, que Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos à sua igreja. Deus está mostrando para nós o propósito, o plano, o que Ele tem para nós, né, irmãos? Vamos lá para frente um pouquinho. A nossa visão é a histórica e espiritual. Sabemos que, assim como a gente está estudando escatologia, né, nós já inauguramos o milênio, estamos vivendo desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Tudo está se cumprindo. O livro de Apocalipse já está se cumprindo desde a primeira vinda de Jesus. Todos os eventos, os acontecimentos já estão acompanhando. A primeira sessão, os 7 candeeiros, são as 7 igrejas do Apocalipse. Nós iniciamos o primeiro capítulo, depois iríamos falar sobre as 7 igrejas, mas eu já falei outras vezes, em outras ocasiões eu posso trabalhar com os irmãos, nós vamos avançar. Entramos domingo passado na segunda sessão, o trono e os 7 selos. Então nós vamos nos próximos domingos abrir os 7 selos. Depois nós vamos ter as 7 trombetas, as tríades do mal, as 7 taças, a derrota dos agentes e finalmente novos céus, nova terra, encerra assim esse livro. Já estamos na segunda sessão, se Deus permitir nós vamos até o final. Nós falamos para os irmãos que esse livro ele tem uma divisão muito interessante. Ele é dividido em 7 sessões. Cada uma dessas sessões você tem começo, meio e fim. Você tem uma história contada por 7 câmeras diferentes, 7 perspectivas diferentes. E cada uma delas foca um aspecto, um detalhe diferente. É assim que a gente vai caminhar. Nós vimos então, no domingo passado, a visão do trono, soberania e providência de Deus, Apocalipse 4. Eu até arranjei essa imagem aqui para mostrar para os irmãos, é uma imagem muito simplificada, obviamente, mas o que aconteceu? João estava lá na ilha de Patmos, ele teve essa visão, e no capítulo 4 em diante, Deus chama ele, o texto diz, no verso 4, verso 1, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E ele então no verso 2 diz, imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, no trono alguém sentado, e esse que estava assentado era semelhante ao aspecto, no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda, e ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Então a visão que nós pregamos no domingo passado, detalhadamente, está postado no YouTube, você pode assistir de novo, é mais ou menos essa. Você tem aqui o trono, um arco-íris, os 4 anciãos, você tem 24 tronos menores, e nós explicamos domingo passado, detalhadamente, ali aqueles 24 tronos representando o povo de Deus que estava ali presente. A palavra de Deus nos diz que Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós reinaremos com Cristo, falamos bastante disso no domingo passado. Vimos que os anjos estão ali para servir a igreja. E há essa cena muito importante que traz para nós, mostra a soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Lembra que o João ele teve essa visão num período muito difícil, gente. A igreja estava debaixo do domínio de Roma, Roma perseguindo e matando, já havia matado todos os apóstolos. João era o último vivo, muita perseguição, muita dificuldade. E aí? Vai ser assim? Aí, olha que plano
eterno de Deus trazer João para aquela ilha, dar essa visão para que ele pudesse escrever e contar para a igreja. Mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa mesma visão, os profetas, em tempos difíceis, já tiveram no passado também. Vimos lá no domingo passado, Isaías. Né, quando Isaías teve aquela visão, o trono estava vazio, e aí a Bíblia diz assim, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Deus mostrando para o seu povo, através de profetas, que o Senhor reina, Ele está conduzindo a história, por mais que muitas vezes parece que não está no controle de ninguém isso aqui, mas o Senhor está conduzindo a história. Então eu precisava fazer esta recapitulação do domingo passado, porque hoje nós vamos começar a ver os selos, quem abrirá o livro selado. Eu vou pedir para acender a luz e a gente abrir no capítulo 5, nós vamos dar sequência agora então. Depois de ele ter aquela visão, no capítulo 4, do trono, o Senhor assentado sobre aquele trono, os anjos, o arco-íris que representa a fidelidade de Deus, Deus é soberano e fiel, Ele vai cumprir as suas promessas, tudo isso foi confortante para João, ele achou aquilo maravilhoso, foi uma visão, uma coisa assim, extraordinária, ele registra aqui. Aí no capítulo 5 começa a detalhar mais algumas coisas aqui, importantíssimas para nós. Diz assim então a palavra de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Essa pergunta é muito importante. O anjo gritando em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, no céu, nem sobre a terra, nem sobre o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e também 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Até aqui dá para a gente conversar. Eu vou orar, pedir a bênção e a direção de Deus. Mais uma vez aqui, meus irmãos, durante o culto já oramos, mas eu queria pedir especificamente para a exposição desse capítulo 5 de Apocalipse. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que é maravilhosa, que é lâmpada, que é luz para os nossos passos, para os nossos pés, que ilumina, Senhor, a tua igreja. E através desse livro, o Senhor está revelando a nós coisas extraordinárias, privilégios que temos como igreja, de ter acesso a algo inimaginável, Senhor. Abre o nosso entendimento, que nessa noite, Senhor, possamos sair daqui
com o coração cheio da tua palavra, Senhor, cheio do teu Espírito, compreendendo coisas eternas, coisas extraordinárias, coisas grandiosas, e nós não estamos apenas participando de uma religião, de um culto qualquer, mas estamos diante do trono do Todo-Poderoso, que resgatou-nos através da sua morte, e que nos revela, através desse livro, um plano eterno para o teu povo e para a tua igreja, Senhor. Que isso possa arrebatar o nosso coração, possa preencher, ó Deus, a nossa alma, com a tua presença, com o teu amor e com o teu temor, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, e tenha misericórdia de nós. E tenha misericórdia do pregador também, que é um vaso de barro, Senhor. Para que toda honra e glória seja dada tão somente a Ti. Vamos lá, meus irmãos. Mais um capítulo, mais muitos símbolos. Mas eu tenho que confessar para os irmãos, assim, é empolgante quando a gente começa a compreender os símbolos e o significado de Apocalipse. E a gente começa a entender o que é a igreja. O que nós estamos fazendo aqui? Para que nós somos chamados? E a gente começa a perceber e olhar para esse mundo, para os problemas dessa vida. E vou ser sério, irmãos, a sensação que deveríamos ter é de que é tudo muito pequeno, gente. Tem coisa muito melhor, muito maior e coisas gloriosas nos aguardando. E nós já temos acesso a coisas assim que eu posso dizer inimagináveis. A gente não tem noção do que é que Jesus já fez por nós e o que Ele concedeu à igreja e os privilégios que a igreja tem, que um filho de Deus tem, a gente às vezes esquece. Não é só ser membro arrolado num hall de membro aqui de uma igreja local, aqui na cidade de São Carlos, gente. Você foi inserido no livro da vida. Esse livro que já estava escrito, você vai ver. Você pertence a um plano, um projeto eterno de Deus. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. E Deus te deu acesso a algo assim que você não tem noção do que é isso. E esse capítulo 5 nos mostra um pouquinho disso. Então, quando eu falei de símbolo, a gente tem que lembrar, né? Descrição do indescritível. Nós vamos mais uma vez tentar compreender, com a graça de Deus, o que o capítulo 5, o que esse trono, o que esse livro com 7 selos, qual o significado de tudo isso para a nossa edificação. Não podemos dogmatizar símbolos. Nós vimos já, dentro desse trono e tudo mais, que muitos símbolos do Antigo Testamento, que tinham significado, estão no Novo Testamento. A gente já tirou lições para nós nos domingos passados, nas mensagens passadas. Mas aqui nós temos aqui o mistério dos 7 selos. Tanto se fala, tem livros, filmes sobre os 7 selos, os 7 selos do Apocalipse, é um negócio. Nós vamos abrir cada um desses selos aqui, gente. Segura aí na cadeira aí que o negócio é maravilhoso, gente. Para a gente é bom demais, mas para quem não está com Cristo não vai ser bom não. Não vai ser bom não. Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono. Olha que coisa, na mão direita de quem estava no trono, tinha um livro escrito por dentro e por fora. Vamos começar a pensar aqui. O livro naquela época não era desse modelo. Naquela época, você tem que voltar para a época que foi escrita há 2000 anos quase, né, gente? Os livros naquela época, esse aqui é o formato códice. Códice é um formato que você página costurada na lateral. Isso é moderno, gente, isso é coisa muito recente. No passado, eram pergaminhos e os livros eles eram enrolados. E eles eram escritos na frente e atrás, preenchido. A ideia é que esse livro já está pronto. Tudo já está escrito, na frente e atrás. Não tem mais nada para ser escrito. Não tem mais nada para acrescentar. A história do universo, do mundo, dos homens, do povo de Deus, da igreja, o propósito eterno de Deus, já está escrito num livro, gente. E a gente sabe disso em alguns salmos. Quando você vê o salmista Davi dizendo que a vida dele estava escrita num livro. Cada um dos dias foi acontecendo sem que ele soubesse, mas Deus já tinha escrito. Então, essa cena já nos lembra isso, que tudo já está planejado. Quem tem nas mãos o livro escrito foi quem planejou. Quem escreveu a sua história foi Deus. Você não está à deriva nesse mundo. As coisas não acontecem por acaso. Nosso Deus é soberano, Ele está num trono com um livro escrito na frente e atrás preenchido. Sua história está pronta. Desde o seu primeiro dia aqui na terra até o seu último dia aqui, está escrito.
Creia nisso, descansa nisso. Isso é soberania de Deus. Mas não só individualmente, está escrito o quê? A história de toda a humanidade, do mundo, do universo, coisas eternas, dos seres humanos e os seres espirituais, os anjos, Satanás, o diabo, os anjos caídos, os anjos eleitos, tudo já está escrito, nada muda. Deus está no controle da história, Ele é Senhor, Ele é soberano, e o plano de Deus, vamos pensar que é o plano de Deus, está pronto, tem um livro, está tudo escrito. Só que aí vem um ponto, ele está selado com 7 selos, gente. Vamos entender uma coisa aqui. Vi também um anjo que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Aí que vem o ponto. Quem que tem poder, gente, para abrir esse livro e executar, desatar os selos, é levar a cabo, é executar os decretos de Deus que estão selados naquele livro. Quem tem poder para isso? Então João, ele teve aquela primeira visão no início do capítulo 4, do trono. Aquilo acalmou o coração dele. Porque lá no verso de número 1, está escrito assim, ó, sobe para cá, e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Aí ele viu o trono. No capítulo 5, ele viu alguém sentar no trono com um livro. E as coisas para acontecerem ali, precisa ter alguém digno o bastante, poderoso o bastante, para poder tomar aquele livro das mãos do Senhor Deus, Criador do universo, e executar o plano de Deus que está escrito naquele livro. E cumprir e abrir cada um daqueles selos e levar a cabo o plano de Deus. E aí que vem o ponto. Imagina então essa cena, gente, é uma visão. Imagina quando a gente está sonhando. Sabe, é um êxtase que ele está tendo espiritual. E naquela imagem, ele viu que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém tinha poder para abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ou seja, Apocalipse 4:1, é Deus dizendo assim, olha, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Aí alguém levanta, o plano é esse. Aí um anjo grita assim, quem é que pode abrir e executar o que está aqui? E ele olha e não tem. Ninguém pode executar aquilo. Então como que a história vai avançar? Como aquilo que Deus prometeu para a sua igreja vai acontecer? Se não há nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir e nem olhar. E por isso, imagina agora aquele sonho que a gente tem, quando a gente vê alguma coisa, alguma situação, começa a te dar angústia, e você começa a chorar. João nessa visão, começa a ter um choro profundo, porque ele vê que não vai se cumprir, não tem como. Ele chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir, nem mesmo olhar. Ninguém era digno, ninguém tinha poder para isso. Quem que vai fazer isso? Quem que vai executar o plano eterno de Deus escrito no livro selado com 7 selos na mão do Senhor Todo-Poderoso? Essa foi a visão que ele teve, que angustiou muito o coração dele e que o fez chorar muito. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ele chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E ali, meus irmãos, eu acho interessante, né, aquele salmo que eu citei para vocês, Salmo 139:16. Quando o salmista diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Percebe a ideia do livro? Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. É o salmista Davi recebendo essa revelação, escrevendo o Salmo 139 num aspecto individual. Mas ali, meus queridos, estava a história pessoal de cada um de nós e a história universal de todos os seres criados. O rei Davi, quando compôs esse salmo, por revelação do Espírito Santo, ele já teve um vislumbre disso. Não tem muita passagem na Bíblia que fala sobre isso. Mas você tem a visão de que Deus é o Senhor da história, que Ele escreveu a nossa história, que Ele está no controle da nossa história, e Davi, ao escrever isso, ele já dizia que antes, gente, quando ele ainda era uma substância informe, no ventre, ele estava sendo formado no ventre da sua mãe, já havia um livro escrito todos os dias dele, desde o primeiro dia, quando ele, na concepção, porque a gente acredita que a vida do ser humano começa no primeiro dia de concepção, não é por causa de 20 semanas, essa história, essa balela que a turma fica... Não,
Está falando de cada um deles, quando a substância ainda é informe. Deus já estava lá no ventre de Maria, Maria depois é de Jesus, né? Na mãe de Davi, no primeiro dia da concepção, quando ele não tinha forma nenhuma, Deus já estava escrevendo primeira semana de vida, segunda, 1 mês, 2 meses, 9 meses, primeiro dia que ele veio à luz. A Bíblia separa, conceberás, começa a vida, e darás à luz. A Bíblia é muito clara, conceberás e darás à luz. Ele está falando da concepção. Quando ele não tinha forma, todos os dias, desde o primeiro dia da concepção, dali para frente, a história dele estava escrita. Quando ele veio à luz, 9 meses, nasceu, toda a vida dele, até o último dia, estava escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus já havia escrito antes do seu nascimento. E aí João está tendo essa visão. Aí que vem o cordeiro. Todavia, um dos anciãos chegam para João, que estava inconsolado, não tinha ninguém que fosse digno de abrir. E no verso 5 ele diz assim: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, raiz e descendência de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, alguém que venceu, é o leão da tribo, é a raiz de Davi, ele é digno e tem poder, e ele venceu para isso. Tudo que ele passou foi para poder ter acesso a esse livro. Ele ter vindo aqui, se feito carne, vivido durante 30 anos, no início do seu ministério lá, com 31, 32, 33, cumpriu seu ministério, morreu na cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, e o que ele diz? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. É aqui. É esse o significado de todo poder me foi dado nos céus e na terra. Alguém precisava fazer isso. Então, desde a eternidade, ninguém era digno disso. Alguém tinha que pagar o preço. Alguém tinha que descer e vencer. E ali voltar e pegar esse livro e executar a história. É isso que Jesus veio fazer. Quando Jesus veio aqui, entrou na história e viveu aqui, morreu, ressuscitou, tanto que o texto vai dizer, alguém morreu, o cântico é esse, alguém morreu para isso. Alguém pagou o preço. E ele continua dizendo, então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Então já está mostrando, meus queridos, depois que Jesus morre, ele vai para esse local, por isso que ele é assunto aos céus, ele vai diante desse trono, e o texto diz assim, e ele tinha 7 chifres, 7 olhos, e são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 chifres, como bem 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha que interessante, o que significa isso? 7 chifres, 7 olhos. Se a gente continuar lendo aqui, a passagem que eu acabei de citar, quando Jesus ressuscita, ele se aproxima dos discípulos e fala, toda autoridade foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso se encaixa com quem está estudando escatologia, que nós estamos justamente vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é o milênio, que é simbólico, não é 1000 anos literal, em que Jesus, depois de cumprir a sua missão, veio, toda a autoridade foi dada, ele sobe nos céus, ele tem poder agora para tomar esse livro e abrir esses selos. Ele diz para a igreja, nós estamos participando desse processo, nós fazemos parte do plano de Deus, agora você vai pregar o evangelho a todas as nações, e vai se cumprir o propósito dele, porque ele tem poder para isso agora. E continua aqui para a gente entender, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, quando diz assim, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Olha que coisa extraordinária que está acontecendo aqui. Deus Pai Todo-Poderoso planejou. Tinha que ter alguém que executasse. Deus Filho é quem executa a salvação. E Deus Espírito aplica. A gente sabe disso. Aí o que acontece? Para ele executar, ele vai ter que sentar no trono. Então Deus dá para ele o livro, ele vai ter poder para abrir os 7 selos, e o reino é dado a ele. E olha o que vai acontecer,
Então, meu querido, ele vai, depois que cumprir tudo, ele vai entregar o reino ao Deus Pai. Ele devolve. Ele toma para si, porque eu vou lá. Ele morre, ressuscita, tem poder, pega o livro e vai executar a história durante esse milênio que nós estamos vivendo. Quando ele concluir tudo, quando houver destruído todo o principado, toda a potestade, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo é a morte. Quando ele concluir tudo, no inferno será lançado o diabo, seus anjos e aqueles que não forem dele. O povo de Deus está lá com ele, ele devolve. É aqui então que o texto diz, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de cumprir tudo isso. E ele está tomando o reino naquela hora, quando ele toma o livro. E é interessante quando ele fala que ele tinha o quê? 7 chifres, chifre é poder. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ideia de chifre é sempre o poder. Ele é onipotente, ele tem poder para isso. A visão dele era alguém que tinha 7 chifres, né? Entre os anciãos ele viu de ver um cordeiro que tinha o quê? 7 olhos, onisciente. E se cumpre também com onipresente. E os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Senhor Jesus é Deus. E ele, como Deus, toma para si agora esse livro. Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onisciente e onipresente. Toma esse livro e vai agora executar, abrir cada um desses selos e avançar com o cumprimento do propósito de Deus para a minha, para a sua vida, desde o seu primeiro até o último dia, está nas mãos dele. É o próprio Senhor Jesus que tomou do Deus Todo-Poderoso e a sua história está escrita nesse livro, a história da igreja, do universo, tudo está lá, está pronto. Percebe que isso devia trazer para a gente, ou isso aqui é uma loucura, a gente está perdendo nosso tempo aqui, ou isso aqui, gente, era para fazer a gente, vamos dizer assim, se desarmar completamente diante de Deus, entregar a nossa vida, descansa. Eu falei, ele está no controle de tudo, gente. A minha vida está escrita num livro. Eu pertenço a Ele. Eu faço parte disso aqui tudo. Olha que coisa extraordinária. E aí então vem, toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4, olha que coisa, aí muda, percebe? O poder é passado a ele. Quando ele toma o livro, os 4 seres viventes, que eles fazem? Se prostram diante do Cordeiro. Agora está com ele. É ele que vai executar. Ele é o Todo-Poderoso agora. E tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que coisa extraordinária que está acontecendo agora. Agora, gente, o Senhor Jesus está com o livro na mão. E ele vai começar a desatar cada um dos 7 selos. E cada um, algo novo vai acontecer na história. É interessante que quando o texto diz que um novo cântico, sempre que tem um novo cântico, algo novo está acontecendo. Quando Deus faz algo novo, pressupõe-se que responde a Ele com um novo cântico. E é o cântico que eles vão cantar. Entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Era o cântico que os anciãos estavam cantando para o Senhor. Só que tem um detalhe que às vezes passa desapercebido aqui. Você percebeu o que eles tinham? Olha, tendo cada um deles uma harpa para entoar louvores, e o que eles tinham aqui? Ó, taças de ouro cheias de incenso. Se parasse aqui, a gente ia começar a interpretar simbologia. O que é o incenso, gente? A gente ia lá na Antiga Aliança, ia olhar lá em Levítico. Quando o incenso chegava diante de Deus, tinha muitas formas, o incenso representava muitas coisas, mas aqui ele deixou muito específico. O incenso que sobe na presença de Deus, o que é? Você tem ideia do que está acontecendo aqui? Você consegue compreender o que é que está acontecendo aqui? Você entende que mesmo que você esteja aqui na terra, presente, cumprindo a sua missão, porque você faz parte de um plano muito maior do que você está imaginando. Na nossa vida, o nosso plano é assim, ó, quero trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma casa, casar, ter filho, aposentar e morrer. Esse é o plano de vida seu, né? Uma boa aposentadoria, um plano de saúde, beleza. Curtir os netos, não tem nada errado. Mas Deus tem um outro plano para você, entende? Muito maior. Ele vai te deixar aqui na terra para você cumprir um plano eterno que foi escrito antes da fundação do mundo, que é, junto com Cristo,
levar a cabo cada um dos selos que vai ser tirado lá, você faz parte do negócio aqui. Você está entendendo que a coisa é mais complicada? Pode ser que alguém fale assim, pastor, eu estou fora desse negócio aí, porque isso aqui estava na entrelinha, não foi dito quando você foi recebido na igreja, entendeu? Estava lá, sabe aquele contrato que você assinou, você foi batizado aqui no Pai, Filho e Espírito Santo, beleza? Sentou aqui. Aí, agora eu vou ler lá, sabe, aqueles contratos enormes que o banco faz com 35 páginas, aí tem um monte de, né, estava lá embaixo, notinha de rodapé. O plano de Deus é outro para você, filho. Deus tem um plano muito diferente que você está imaginando. Pode ser que você se aposente bem, viva bem e curta seus netos, e pode ser que não, mas isso aí não é o mais importante. Porque Ele tem um plano muito maior e melhor. Aqui, gente, isso aqui significa, sabe o quê? Você já tem acesso a isso. Você já faz parte. Você já está tendo acesso a esse trono. Sabe aquelas passagens que a gente lê lá no Novo Testamento, que diz assim, bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A gente não entende, eu não quero bênção espiritual, eu quero um carro novo, eu quero a saúde, eu quero trabalho, eu quero uma mulher bonita, ele que negócio de bênção espiritual nas regiões celestiais, eu quero algo agora, palpável. Você entendeu? O que Deus está te dando é muito maior. Paulo vai dizer em Efésios que quando ele nos ressuscita, espiritualmente falando, quando você crê no Evangelho e passa a viver com Cristo, você ressuscitou e nos fez assentar, hoje, agora, é algo presente, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É aquele trono. São os 24 tronos. Deixa eu te contar, Deus tem algo muito maior. Você tem acesso e você se assentou, você está lá, participando desse processo, dentro do plano de Deus. As suas orações, elas sobem e são apresentadas diante do Cordeiro que tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele escuta as nossas orações para cumprir os seus propósitos eternos. Ele escuta as nossas orações quando a gente está angustiado também, porque Ele não quer um filho que simplesmente cumpra os propósitos aqui, mas viva angustiado. Ele nos dá paz, por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Por isso que ele diz lá assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, o Senhor Jesus diz. E depois Paulo vai reforçar lá em Filipenses, em tudo seja conhecido diante de Deus, vossas orações, súplicas, ações de graça e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará vossa mente e vosso coração em Cristo Jesus. Sabe por quê que acontece quando você ora? Sabe o que acontece quando você pega o celular e você liga para uma pessoa que está na sua frente? A gente pensa, a gente sabe que não é assim, né? O celular ele não vai direto para o outro celular. Tem uma pessoa do seu lado. Você pegar o celular e ligar para a pessoa do seu lado, vai tocar. Se tocar esse celular, deixa eu falar uma coisa. Ele, para tocar aí, ele precisou ir para uma antena, de uma antena para um satélite, voltou para a antena, voltou para ele aqui. Não é de celular para isso é Bluetooth. A gente acha que oração é Bluetooth. Não, oração não é Bluetooth. Oração é igual uma ligação. A pessoa pode estar lá na Austrália, você liga, vai para o satélite, entendeu? Antena, satélite, vai lá, cai numa antena lá e liga para a pessoa. E se estiver na sua frente também. Uma ligação que você faz para a pessoa na sua frente vai até um satélite e volta. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai descobrir que nada, gente, se tudo está escrito, tudo está dentro de um propósito de Deus, tudo é espiritual. E lá naquele lugar é que é a sala de comando que a gente fala. Lá Deus tem as alavancas. E sabe o que acontece? Sabe o que é a oração? É mexer nessas alavancas lá em cima. Quando a gente ora aqui na terra, sobe lá no céu, vai diante desse trono, com aquelas taças cheias de incenso, chega na presença de Deus e você coloca a sua causa. Se Deus falar sim, ele mexe a alavanca, acontece aqui na sua frente. Só que a gente esquece disso. A gente acha que é Bluetooth. O que a gente quer fazer? A gente quer mudar as pessoas no tapa, não é na força nem na violência. A gente quer que as coisas aconteçam assim na nossa frente, né? A gente esquece que tem que subir, passar pelo filtro de Deus. A Bíblia fala lá na carta dos Romanos que as nossas orações, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo sonda o coração do homem e o coração de Deus, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então, meu irmão, vai ter que fazer isso aqui, ó. Sua oração sobe e desce e muda a sua realidade. E muda mesmo. As pessoas mudam. A Bíblia não diz que Deus tem poder para mover corações. Chega a falar que até o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele inclina onde ele quer. De que irá do seu filho, do seu cônjuge, cabeça dura, que não muda. Você acha que não muda nunca? Sabe que a oração tem poder para mudar? É isso aqui. Você tem acesso a esse trono.
você está assentado nas regiões celestiais, você está diante do Todo-Poderoso, que tem uma alavanca para mudar qualquer coisa aqui na terra, e o que a gente faz? A gente esquece disso, a gente vai lá resolver do nosso jeito. A gente vai lá, vamos lá resolver. E a gente luta dentro da nossa casa, a gente luta no nosso trabalho, e a gente acha que é no bate-boca, é no grito, e a gente vai resolver. O que a gente faz? A gente piora. Em vez de a gente conquistar as pessoas, a gente afasta as pessoas da gente. E a gente fala besteira, faz besteira, porque a gente esquece que tudo é oração. Simplesmente, ora. Ora, se a igreja entender isso, a gente não vai fazer nada sem antes orar. Porque a gente vai lá resolver os problemas, a gente vai orando para Deus trabalhar no coração da pessoa. E Deus muda a realidade. Porque as suas orações, como incenso, chegam até a presença de Deus. Você tem que ver se não há impedimento. Às vezes a gente não ora como convém, né? A Bíblia diz. A gente tem que saber orar, a gente tem que pedir sabedoria, ensina-nos a orar. A gente tem que ver o que impede. O que impede a oração nossa? A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão fechados, a mão não está encolhida, para que não escute as vossas orações. Mas o que faz divisão entre vós e vosso Deus? Quem sabe? O quê? O que separa nós das orações? Ajuda aí, gente. O vosso pecado faz separação. Então, a primeira coisa que a gente faz, Senhor, se tem alguma coisa errada, em nome de Jesus eu preciso corrigir isso. Porque é a única coisa que impede sua oração de chegar lá. Você lembra que a Bíblia mostra que 2 homens foram no templo para orar? Um batia um orava, graças te dou porque eu sou bom, porque aquele ali precisava, não entendeu nada. Precisava pedir perdão. Aí o outro fala assim, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. E a Bíblia diz que a oração desse chegou. Do outro, orava dele para ele mesmo. Não chega. Se a sua oração não chega, não resolve. Por isso que muita coisa não acontece. A gente tem que primeiro falar, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me no caminho eterno. Se tem alguma coisa atrapalhando, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, tem que pedir perdão para alguém, corre, perdi. Não deixa as orações travar. O povo no passado, e as cartas, os apóstolos, parece que eles eram muito preocupados com isso. Chega a dizer, uma carta chega a dizer assim para os maridos, aplica para as mulheres também, para os maridos, olha, trata a sua esposa como o vaso mais frágil, sabe por quê? Para que não vos impeça as suas orações. Se você for ignorante com o seu cônjuge, e você for um cavalo com o seu cônjuge, e se você for bruto com o seu cônjuge, e se você não tratar com amor, e não pedir perdão, e não resolver, e não ser uma pessoa grata, e não ser uma pessoa, sabe o que vai acontecer? Deus, corta, caiu o sinal, acabou. Não houve oração. Você já pensou que tem casais que estão há muito tempo orando, e a oração não chega lá? Sabia que você tem que pedir perdão para sua esposa, para o seu filho, para o seu marido, por quem você é que você fez coisa errada, que você não está conectando a coisa. Olha aí, coisa séria, para que não vos impeçam as vossas orações. Preocupação dos apóstolos, falar assim, como que um cristão aqui na terra, que tudo é espiritual, tudo acontece com oração, ele faz algo que corta a oração e ele vai viver como? Ele vai viver dando um soco em ponta de faca, que a gente fala, murro em ponta de faca. É a mesma coisa. Então, esse texto é muito prático. Mostra que as coisas acontecem assim, diante do Senhor que escreveu a sua história, que quer te abençoar. As suas orações chegam diante dele, ele é o Todo-Poderoso, ele está com o livro da tua vida nas mãos, esperando as tuas orações, para cumprir os propósitos, para abençoar a sua vida. Mas às vezes tem oração que não vem. Aí os apóstolos orientam. Confessai os vossos pecados. A gente confessa, uns aos outros, pede perdão. Aí as nossas orações chegam. Aí o Senhor Todo-Poderoso mexe nas alavancas e muda coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa realidade. Não sei o que você tem. É isso que esse texto ensina também. Isso é muito sério. Muito sério. Nós fomos abençoados com toda sorte, gente. Você tem ideia disso? Toda sorte. Se você falar assim, nossa, eu tenho acesso, sei lá, ao gabinete do prefeito, já alguma coisa, né? Ao gabinete do governador, do presidente, eu não quero, mas vai que você quer ir lá, né? Falar com ele, mas enfim, né? Já pensou?
Você ter acesso ao gabinete de um presidente, de um ministro do Supremo, não, também não. Deixa eu ver, não sei de onde aqui eu não quero nada. Mas enfim, já pensou? Mas a Bíblia está dizendo que você tem acesso às regiões celestiais, a esse trono, assentar. Quem se assenta, gente? Quando era servido uma ceia, assim, daquelas, os governantes serviam, as pessoas que se assentavam ali, eram vice-regentes, era gente que governava junto com ele. Isso é sério demais, gente. Nós temos acesso a isso. Você vai reinar com Cristo, é isso que a Bíblia diz. Você tem noção do que é isso? E as suas orações fazem parte desse processo. Para a gente fechar aqui junto, gente. Para a gente fechar junto aqui. Primeiro, o Cordeiro conquistou o direito de abrir os 7 selos. O cântico, esse cântico aqui é um dos cânticos mais lindos, mais profundos que existe. Pensa nessas palavras. Quando a palavra de Deus nos diz que eles entoavam um novo cântico, dizendo assim: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha que coisa profunda. Você está reinando aqui em nome de Jesus. Você ora, você fala com o Senhor Todo-Poderoso, você faz parte do projeto de Deus, do plano. Você está tendo acesso lá, e aqui, servindo a Deus aqui na terra. E ele continua a ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Mais uma vez, parece que ecoou. Então, primeiro aqueles estavam bem próximos do trono e cantaram o primeiro hino. Depois ele olhou e viu milhões, a Bíblia diz, milhões de seres viventes. Era de milhões e milhares de milhares. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Coisa extraordinária. E continua: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e o adoraram. E fecha o capítulo 5. Foi essa a visão dele. Jesus está agora com um livro na mão. Do capítulo 6 em diante, ele começa abrir os livros. Eu não vou abrir nem hoje não, os selos, eu não vou abrir, fica tranquilo, já está no horário, já deu. Domingo que vem, nós vamos começar a abrir primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, todos os selos vão ser abertos. Coisas extraordinárias, algumas coisas já aconteceram, outras ainda vão acontecer, mas é assim que está se cumprindo tudo. Jesus cumpriu, morreu, ressuscitou, está reinando, você foi chamado junto, ele conquistou o direito de abrir os 7 selos e também conquistou um povo para si e os fez assentar nos lugares celestiais. E com as suas orações, você tem acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem orado? Você tem colocado diante de Deus as suas causas com essa consciência que a sua oração chega lá mesmo, não é papo furado, não é conversa, gente. E o Senhor está lá, por isso que a Bíblia fala, ele sentou à destra de Deus, ele tomou o livro e está à direita de Deus, reinando, cumprindo, ele vai cumprir tudo, depois ele devolve o reino para Deus, como a gente viu. É isso que está acontecendo, gente. Nós estamos vivendo nesse processo, você faz parte disso, você foi chamado, você é filho de Deus, Deus tem um plano extraordinário na sua vida. Você faz parte desse projeto. Estamos juntos, como diz. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Fala: Senhor, eu tenho orado muito pouco. Eu estou tentando resolver as coisas do meu jeito, e por isso está dando tudo errado. E fala para Deus assim: Senhor, eu vou começar a orar mais. Eu vou levar mais a sério esse negócio. Eu vou começar a orar mais pela minha família, meu cônjuge, meus filhos. Eu vou começar a orar mais pela minha igreja, pelo crescimento da minha igreja, para que a minha igreja cumpra a missão dela, para que a minha igreja saia das 4 paredes e avance e cumpra a missão dela. Orar pela volta de Cristo. Pode orar, não tem problema não. Ora e prega, né? Porque é assim que a gente vai avançar. Ore pela sua vida espiritual. Você tem orado pela sua vida espiritual?
Você tem orado para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Que Deus abra os teus olhos, o teu entendimento, para que você compreenda o plano de Deus para a sua vida. A gente deve compreender a vontade de Deus para nós. Vamos orar. Senhor, nós estamos essa noite lendo um texto extraordinário, Senhor. Vendo ali, ó Pai, que o Senhor Jesus tomou para si um livro com a nossa história. Os selos serão abertos, Senhor. Tudo está se cumprindo dentro de um propósito eterno, um propósito maior. Nós fazemos parte de tudo isso, ó Deus. E nos conectamos através das nossas orações. Então precisamos, ó Pai, primeiro confiar que o Senhor cuida de cada um de nós. A nossa vida está escrita nesse livro. Não há surpresas para o Senhor. Precisamos aprender a descansar, a confiar, a depender, a crer, a viver e a servir de todo o nosso coração. E precisamos aprender a orar mais, Senhor. Colocar mais a nossa vida, a vida dos nossos, a tua igreja, o teu povo, para que se cumpra os teus propósitos aqui na terra. Precisamos pedir perdão, que muitas vezes a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer contexto, às vezes até na igreja. Precisamos orar mais, Senhor. Orar pela igreja, orar pelo teu povo. Usa esta igreja, Senhor, para que esta mensagem não fique presa nessas 4 paredes, mas que ela possa alcançar muitas e muitas almas nessa cidade, Senhor. E será através das nossas vidas, imperfeitas, falhas, limitadas, mas é o que temos, Senhor, e entregamos tudo que temos. Usa e abençoe esta igreja, o teu povo, e ajuda-nos a confiar que o Senhor está cuidando da nossa vida. Nossa vida está escrita no teu livro, e assim a gente descansa, Senhor. Tu és o Senhor da nossa história. Tu nos ama, nos escolheu e nos chamou para um propósito muito maior do que os nossos. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, em nome de Jesus, que eu oro. Amém.